Todo lugar você vai encontrar um fofoqueiro, certo? Aonde quer que você vá, em algum nível você vai se deparar com uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros. Eu vou dar uma dica poderosíssima para você colocar de vez essa pessoa no lugar dela, seja ela quem for, tá? Mas é no meio do caminho. Se você quiser descobrir, é só assistir no vídeo inteiro. E aí, meus líderes, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre uma erva daninha que em todo lugar tem. Você já ouviu falar daquele capinzinho que chama tiririca? Pois é uma erva daninha aquilo lá. Então, e o fofoqueiro, né? Nós vamos falar sobre fofoca. O fofoqueiro também é uma tiririca. Todo lugar você vai encontrar um fofoqueiro, certo? Aonde quer que você vá, em algum nível você vai se deparar com uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros. Isso parece que é natural do ser humano, não tem como escapar disso. Afinal de contas, o que é uma fofoca? É uma pessoa que quer mostrar que ela tem informações, seja sobre o que for, a mais do que uma outra pessoa. Ou seja, eu sei mais do que você. E eu vou te contar, porque eu sou bonzinho, tá? Porque você é meu camarada. Aí aquele chega e fala assim pra você: ixi, nem te conto o que vai acontecer. Nem te conto o que eu ouvi o fulano falando, né? Eu tenho uma novidade pra você. Eu tenho uma novidade, vou te contar uma novidade. Esse é o clássico do fofoqueiro, da erva daninha que empesteia os ambientes por aí. Mas, como ele é tão assim comum, não é? Nós como líderes temos que saber lidar com eles. Se eles existem, temos que saber lidar com eles. Então hoje aqui nesse encontro, nós vamos falar sobre, eu dividi em três etapas, tá? Primeiro nós vamos identificar o fofoqueiro. A gente vai dar uns tópicos aqui para aprender como identificar quem são os fofoqueiros dentro da equipe. Depois nós vamos falar um pouco sobre quais são os problemas que eles podem causar à equipe, à empresa, ao líder, tudo mais. E por último nós vamos falar como lidar com esse perfil. Nós vamos falar como lidar, como coibir e tudo mais. Tá legal? Então é assim, ó. No meio desse caminho, eu vou dar uma dica poderosíssima para você colocar de vez essa pessoa no lugar dela, seja ela quem for, tá? Mas é no meio do caminho. Se você quiser descobrir, é só assistir no vídeo inteiro, não tem jeito, tá legal? Então vamos lá. O que tem as pessoas em comum que enquadram elas num perfil de fofoqueiro? Aquele que você pode falar, bom, esse aqui é fofoqueiro, não tem escapatória. Por exemplo, é uma pessoa que tem uma curiosidade excessiva. É aquela pessoa que ela quer se antecipar, ela quer saber de tudo antes, tá? Então você já começa a identificar que essa pessoa é um fofoqueiro em potencial. Uma outra coisa, falta filtro para essa pessoa. Tudo que ela sabe, ela fica com aquela formiga, ela fica com aquele desejo de querer compartilhar com os outros. Se ela descobre alguma informação um pouco mais relevante, então, muitas vezes ela não consegue nem dormir de tanta ansiedade e vontade de contar para alguém. O fofoqueiro, ele é assim, tem esse perfil. Nem que ele tenha que chegar em casa, por exemplo, e contar para o cônjuge, seja para quem for, algo que não vai alterar em nada a vida da pessoa. A pessoa não está nem aí porque ele está falando, mas ele faz questão de contar essa fofoca para essa pessoa, ele fica ansioso. Qual é um outro ponto que vai fazer você identificar um fofoqueiro? Necessidade de atenção. Aquela pessoa que chama a atenção dos outros
fazendo fofoca, ela se sente importante por ter uma informação e por passar essa informação adiante. Não é engraçado isso daí? É uma pessoa insegura, ela não consegue cuidar da vida dela, ela tem que estar sempre cuidando da vida dos outros, certo? Então ela começa a cuidar, ela começa a querer saber da vida dos outros para ter informações, e aí ela alimenta um ciclo dela, um ciclo interior dela. É uma pessoa que não tem empatia, ela não está nem aí de quem ela está falando, se ela pode estar falando dessa pessoa ou não. Ela faz o mal sem olhar a quem, não é? Ela não está nem aí, ela não tem empatia com ninguém, ela fala de você e não está nem aí. Dificuldade de manter segredos, óbvio, né? Um fofoqueiro não consegue manter segredos. Você quer matar um fofoqueiro? Chega perto dele e fala baixinho assim, ó: você sabe guardar segredos? Ele vai falar: claro que eu sei. Aí você diz: eu também. Vira as costas e vai embora. Ela vai ficar mordendo o cotovelo de curiosidade para saber o que é que você ia falar para ela. Pode ter certeza que isso funciona. Você vai destruir com a vida dela se você falar que tem algo para contar e não conta. Nossa, eu trabalhei com um rapaz uma vez. O nível de ansiedade dele era tão grande, e ele não era a pessoa que saía por aí falando. Mas se você chegasse para ele e dissesse: olha, melhor não vou falar isso para você não, melhor não. Nossa, acabava com o dia dele, acabava com a vida dele, certo? De tanto que era a ansiedade dele. Era até engraçado, a gente brincava muito com isso. Então esses são os pontos que fazem com que você consiga identificar quem é o fofoqueiro, tá? É uma pessoa que tem uma curiosidade excessiva, é uma pessoa que não tem filtro, certo? Necessidade de atenção, ele é inseguro, não tem empatia, tem dificuldade de guardar segredos, principalmente, certo? E não está nem aí se vai ofender ou se vai afetar alguém, certo? Não quer nem saber, ele sai falando de todo mundo a toda hora, porque é da natureza dele. Mas um líder de verdade, a gente vai ver um pouco mais adiante, tem que saber como lidar e como coibir isso. Por quê? Cabe ao líder estabelecer qual será o limite dessa fofoca na equipe dele, certo? A gente teve uma aula aqui, inclusive já está no meu canal, Márcio Castelar, no YouTube. Aliás, se você digitar Márcio Castelar em qualquer lugar, você me acha. No YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no X do Elon Musk, em qualquer lugar você me encontra. É só digitar Márcio Castelar. Então vai lá, tem bastante conteúdo. Já me segue, compartilha, faz tudo que o Whindersson mandou e vai dar tudo certo, tá legal? Então é assim, vai lá no meu canal, assiste o vídeo sobre assédio. Por quê? Você concorda que uma pessoa que ela é fofoqueira, se ela tiver um alvo como fazer fofoca de uma pessoa específica, ela está cometendo assédio? Concorda? Se uma pessoa reúne um grupo de pessoas para falar mal de um colega dentro da sua equipe, ela está cometendo assédio. Aí deixa de ser fofoca, tá? Então o líder tem que estar sempre muito atento ao limite da fofoca. As pessoas brincam muito, né? Qual é o limite do humor? E aí vários humoristas têm, cada um tem a sua forma de encarar isso. Mas o líder tem que estar atento para coibir uma fofoca que pode denegrir a imagem de um colega, que o colega pode se sentir ofendido com isso, que o colega pode começar a alimentar algum tipo de trauma ao ser vítima de fofoca, e aí já se torna assédio, certo? Então naquela aula sobre assédio a gente identifica passo a passo cada
desvio de comportamento que leva a pessoa a ter assédio, a cometer assédio, melhor dizendo. Então é assim, o líder tem que estar atento e dar qual é o limite da fofoca. É lógico, as pessoas comentarem, fazerem fofoca sobre, por exemplo, time de futebol, alguma coisa que está acontecendo na sociedade, sei lá, vou chutar aqui um Big Brother, qualquer coisa, normal, tranquilo, faz parte faz parte do ser humano, certo? Aí nem sei se é fofoca, até mais uma conversa, certo? Agora, aquela fofoca que degrine a imagem, que degride a imagem de uma pessoa, que faz com que essa pessoa comece a ficar constrangida, aí já é assédio. Então você tem uma linha muito fina, líder, que você tem que saber identificar isso na sua equipe. Como que você vai fazer isso? Usando esses tópicos que eu te dei aqui, muito facilmente você vai identificar quem são os fofoqueiros, os potenciais fofoqueiros. E aí você vai marcar essas pessoas. Marcar, que eu digo assim, é ficar mais atenta a essas pessoas, certo? Você ficando mais atento com essas pessoas, que é muito curioso, que quer saber de tudo, que é inseguro, que precisa de atenção, que não sabe guardar segredos, tá? Então você identificando essas pessoas, não é todo mundo. Tem gente que odeia fofoca. Tem gente que quer cuidar só da vidinha dela, fazer o trabalho dela e ir embora, certo? Então, existe sim vários perfis dentro da sua equipe que você deve estar atento ao comportamento deles em relação à fofoca. Então agora a gente vai falar um pouco sobre quais são os malefícios que a fofoca pode trazer para a sua equipe, ou para o seu líder, ou para você, líder, melhor dizendo, né? Primeira coisa, quebra de confiança. Se aquela pessoa continua fazendo fofoca, continua alimentando isso e você não age, líder, muito provavelmente você está estabelecendo dentro da sua equipe um ambiente onde as pessoas desconfiam da sua capacidade de agir, tá? Então, você vai estar dando como isso é normal, ele fala mesmo, ele é assim mesmo e eu não posso fazer nada e tá tudo certo. Não, não é assim. Tanto que você, não é que você não possa fazer nada, você deve fazer alguma coisa, líder, tá? Porque quando você deixa passar esse tipo de situação, você, conforme eu já disse, você está alimentando uma forma de assédio. Então a fofoca é o primeiro passo para que a pessoa comece a assediar a outra, tá certo? Por mais cabeluda que seja a fofoca, por mais divertido que seja o assunto, não importa, o líder tem que coibir isso, certo? E na aula que nós tivemos aqui, que inclusive também está no meu canal, sobre feedback, você vai aprender a como coibir esse tipo de comportamento, certo? Então vamos lá, segundo tópico aqui, a pessoa torna um ambiente tóxico. Se existe mais de uma pessoa ou uma pessoa com um perfil de influência muito alto na sua equipe, ela começa a influenciar as pessoas negativamente e acaba tornando esse ambiente tóxico. Não tem como ser diferente, o ambiente vai se tornar desagradável, as pessoas vão começar a se sentir desconfortáveis, inseguras, porque lá dentro tem fofoca. Então eu não posso me abrir, que existem pessoas que vão sair por aí falando aquele comentário que eu fiz a respeito da minha vida, ou a respeito de alguma coisa que aconteceu aqui no trabalho. O ambiente começa a ficar pesado, o ambiente começa a ficar tóxico. Por quê? Porque o líder não agiu, porque o líder não está coibindo esse tipo de comportamento. Então, identificou, trate, certo? Uma outra coisa que vai prejudicar muito o ambiente vai prejudicar muito a produtividade, certo? Obviamente, aquela pessoa que está fazendo fofoca ou aquele grupinho que está se reunindo para comentar sobre a vida alheia, está deixando de trabalhar, está deixando de cumprir suas atividades,
Então a produtividade cai, não existe outro caminho, a pessoa não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, certo? Embora hoje em dia, com essa questão de WhatsApp, dentro das empresas tem algum tipo de Messenger e tal, então a pessoa está trabalhando e fazendo fofoca com o outro pela rede social que a própria empresa disponibiliza. Olha só que nível chegamos, tá? Então o líder tem que estar atento e coibir isso. Uma outra coisa que acontece muito, destruir a reputação das pessoas. Como que um fofoqueiro pode destruir uma reputação de uma pessoa? Muitas vezes, se o A chega para falar sobre o B e o B confia no A, o B não checa a informação, certo? Então acaba destruindo a reputação daquela pessoa que foi objeto do comentário do A. O B acaba tendo uma ideia daquela pessoa que saiu da boca do A, tá? E isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que a reputação das pessoas baixe de nível, certo? Impacto na saúde mental, é óbvio. A pessoa, quando ela é vítima de fofoca, ela acaba se tornando uma pessoa introspectiva. Ela sabe que naquele ambiente ela não pode compartilhar nada, ela acaba não usando as redes sociais, como a maioria das pessoas fazem, para expor o seu dia a dia, porque sabem que ali no ambiente de trabalho dela tem um fofoqueiro que segue ela na rede social e que vai falar para os outros de uma forma pejorativa, de uma forma que vai denegrir a imagem dela, certo? Então a pessoa acaba se fechando porque o líder não coibiu um mau comportamento de uma pessoa dentro da sua equipe. E essa uma pessoa, eu repito, se ela for uma pessoa de forte influência, se ela tiver um perfil de influência muito forte, ela acaba influenciando as demais com esse comportamento, certo? E as demais também acabam se tornando fofoqueiras. Aí você acabou com a sua equipe, você perdeu a mão de tudo, tá? Pra ser bem claro com você. Então, esses males, existem outros, obviamente, né? Inclusive, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários quais são os outros problemas que você tem com fofoca, ou que você enxerga que a fofoca pode trazer, para a gente fomentar essa discussão e talvez até eu faça uma aula específica sobre o seu comentário. Tá legal? Então, é bem bacana, vamos alimentar esse ciclo aí. Beleza? Então esses foram os problemas que a fofoca pode causar, resumidamente. É lógico, cada empresa tem a sua realidade, cada equipe tem a sua realidade. Existem fofoqueiros de níveis que vão ficar fazendo fofoca ali no dia a dia e não vai afetar ninguém. Mas cuidado, existem aqueles fofoqueiros que vão, sim, denegrir e vai minar o ambiente da sua equipe. Eles vão acabar com o ambiente da sua equipe, certo? Então, conforme combinado, a dica, eu falei no começo lá que eu tinha uma dica para dar para vocês, que era matadora, de como você faz para lidar com o fofoqueiro, tá? Então agora é a hora, você que está aqui comigo, então eu vou te falar agora uma dica que é matadora, para você colocar o fofoqueiro no lugar dele. O que vem a ser? Até agora a gente conseguiu identificar o fofoqueiro, não conseguimos? Nós identificamos o fofoqueiro, aquele cara que tem curiosidade, aquele cara que não tem filtro, necessidade de atenção, não tem empatia, não sabe guardar segredos, obviamente. Então a gente identificou o fofoqueiro. Quem é aquele cara que gosta de ter a atenção falando de alguma informação que ele tenha, ou de alguma informação que ele ache relevante, tá? A gente identificou ele? Beleza, identificamos. Nesse último tópico da nossa aula, a gente identificou quais são os problemas que ele pode trazer. Identificamos? Ele vai quebrar a confiança, ele vai tornar um ambiente tóxico, ele vai prejudicar a produtividade, vai destruir reputação, ele vai impactar na saúde mental das pessoas, enfim,
ele vai causar um furdúncio na sua equipe. Então, se a gente identificou, se a gente sabe quais são os males que eles podem trazer para a nossa equipe, por que não usá-los a nosso favor? Você está louco? Eu vou alimentar a fofoca? Não. Não. Por exemplo, se você quer fazer alguma alteração na sua equipe e quer saber qual vai ser a reação na sua equipe, você solta, deixe que ele suspira no ouvido dele que você está querendo fazer essa alteração. Por que que você pode fazer isso e usar, sim, o fofoqueiro a seu favor? Porque você concorda que não é só você que acha que essa pessoa é uma fofoqueira? Ou que você identificou esse comportamento de fofoqueiro nela? Os demais também sabem. Todo mundo que trabalha na equipe sabe. Aquele cara é um cara fofoqueiro. Aquela pessoa é uma pessoa fofoqueira. Certo? Então qualquer informação que venha da boca dela, alguém com um pouquinho mais de raciocínio vai checar essa informação. Então quando você sussurra no ouvido dela: olha, eu estou pensando em trocar alguém de turno, estou pensando em trocar o fulano ali de turno, mas não sei, ainda não decidi. Em 15 minutos todo mundo vai estar sabendo. E aí você fica observando a reação do fulano. Se for uma reação boa, ótimo, você vai ter muito mais facilidade para trocar ele de turno. Se ele começar a ficar cabisbaixo, se ele começar a cair rendimento, não sei o quê, não que você não vá tomar a decisão, mas você vai dar uma outra abordagem para essa mudança. Porque mudança de turno a gente sabe que muda a vida da pessoa como um todo, né? É só um exemplo. Mas o líder, usando um pouco da inteligência emocional dele, ele pode sim usar esse fofoqueiro para fazer como se fosse uma pesquisa de mercado na sua equipe. E se eu mudar tal coisa, como que minha equipe vai reagir? Então, de repente, numa conversa tal, você deixa ele ouvir um trecho de uma conversa que você está tendo com uma outra pessoa, para ele pescar aquilo e soltar lá dentro. E aí você fica observando a reação das pessoas, tá? Sem querer, você está usando um perfil dele, de uma pessoa fofoqueira, como seu aliado, tá? Então você não está fomentando, você está fazendo com que ele haja de acordo com os seus interesses. E isso é perfeitamente possível, isso é perfeitamente aceitável. E eu já trabalhei em diversas ocasiões com líderes, inclusive líderes bastante graduados, que usam desse artifício até hoje, tá? Eu sei de casos aí que se eu começar a contar para você aqui, você vai ficar de boca aberta. Mas é assim que as coisas acontecem, tá? Então esse fofoqueiro, ele pode até ser útil, mas lembre-se, existe o limite aceitável, que o líder tem que estar atento para coibir. Passando desse nível, se torna assédio. E aí sim, não tem mais para onde escapar. Você tem que fazer alguma coisa, líder. Legal? Então a gente vai ver como que o líder pode coibir esse ambiente. Vamos supor que essa erva daninha proliferou. Ou você assumiu a liderança e ela já estava instalada lá. Certo? É um ambiente de muita fofoca. Todo mundo fala de todo mundo cuida da vida dos outros mais do que trabalha. A realidade é essa. Então, como que um líder pode lidar com esse tipo de situação? Como que o líder pode coibir esse tipo de atitude dentro da equipe dele? Primeira coisa, seja você um agente de mudança. Como assim, Márcio? É simples, olha. Quando alguém vier lhe falar sobre uma terceira pessoa, corta. Não deixa ela continuar falando. Nós vamos ter aqui uma aula, provavelmente semana que vem, a respeito do cagueta, X9, não sei como você chama aí na sua região, mas por aqui é assim, tá? Aquela pessoa que atrapalha o ambiente, entregando os outros, querendo falar da vida dos outros. Ele é um fofoqueiro de grau mais elevado, você sabe disso, tá?
Então seja você, líder, o primeiro a coibir isso. Quando alguém vier te falar de terceiros, corta, fala, viu, eu não gosto desse tipo de comentário, não está agregando em nada ao nosso trabalho. E você sair lá da sua área, da onde você trabalha, do seu posto, para vir aqui me falar sobre um colega. Eu estou de olho, a equipe é minha, pode ficar tranquilo lá, fazendo o seu trabalho, que eu sei de tudo que está acontecendo, e não precisa você vir aqui me contar. Então você já dá uma dessa de encontro. Seja firme, nessa hora você tem que ser firme, tá? É a hora que o líder tem que ter pulso. Então você já cortou por ali. Com você ele não vem mais. E se ele realmente é um fofoqueiro profissional, 3 minutos toda a sua equipe está sabendo desse seu posicionamento. Ele sai contando para todo mundo. E aí ele vai te ajudar. Lembra da dica poderosa que eu dei? Então ele vai te ajudar a falar, olha, aqui na minha equipe eu não tolero esse tipo de comportamento. Certo? Então você tem que ser o exemplo. Mas Márcio, e se o fofoqueiro começa a falar de informações, por exemplo, a nível da empresa? Olha, fiquei sabendo que vai ter um corte de pessoal. Aí ele começa a esparramar esse boato. Olha, fiquei sabendo que a empresa vai dar férias de coletiva porque não está vendendo nada. Ele começa a esparramar esse tipo de boato. Você vê que nenhum dos dois exemplos que eu dei são coisas boas a respeito da reputação da empresa. Certo? O que cabe ao líder fazer para preservar a reputação dele e da empresa? Reúne todo mundo, pega um momento onde tiver a maioria dos seus liderados e fala, pessoal, estou sabendo que está correndo a boca pequena aí, está correndo na rádio peão, a informação tal. Não precisa ninguém ficar preocupado com isso agora, eu vou checar e quando eu tiver a informação correta, se é que ela existe, eu vou passar para vocês, tá? Então você começa a baixar a autoridade desse fofoqueiro. Lembra que ele tinha necessidade de aprovação? Você começa a diminuir essa necessidade de aprovação ou a autoridade dele perante aos colegas, você tomando conta da situação. Os demais vão saber assim, bom, eu não vou me preocupar com isso, meu líder falou que quando tiver a informação oficial, ele passa pra gente, então não vou esquentar a cabeça com isso, certo? É uma forma de lidar com isso. Fazendo esse tipo de comunicação clara com a sua equipe, você, líder, toma as rédeas da situação. Então toda vez que surgir algo novo, muito provavelmente alguém vai vir te perguntar, ô líder, é verdade que tal coisa está para acontecer? Vai ter tal mudança, vai acontecer? Sempre tem aquele que não é fofoqueiro, mas ele fica com a pulga atrás da orelha. E aí você fica sabendo do que está acontecendo. Primeira coisa que você faz, agradece ele por ter ido perguntar para você. Ele perguntou para você, agiu certo? Beleza. Você falou, não sei, vou correr atrás da informação, assim que eu tiver eu reúno todo mundo e falo. Simples assim, certo? Então, quando você apoia esse tipo de comportamento, as pessoas virem até você quando chega um boato, acaba diminuindo a frequência de boato, acaba tirando a força do fofoqueiro, tá certo? Então é assim que a gente vai fazer. Então, quando a pessoa tiver um comportamento positivo e vir te perguntar a respeito de um boato, de uma fofoca que ela ouviu, você agradece a ela, incentivando ela sempre a ter esse comportamento, vai atrás da informação correta e conversa com todo mundo, abafa o caso, como diz o outro, certo? Então, só para terminar, por que é que eu disse que o fofoqueiro ele é a maior causa de conflitos da sua equipe? É simples, pessoal. Aquilo que a gente falou a respeito do assédio. Ninguém gosta que uma outra pessoa saia por aí falando da sua vida. Ninguém gosta, certo? Então, seja, por exemplo, um parente vai lá, conta, o fofoqueiro vem e traz para dentro da empresa. Alguma coisa que acontece na sua vida fora da empresa, que não diz respeito a ninguém ali dentro.
talvez ao líder, mas algo que aconteça, essa pessoa traz para dentro da empresa e esparrama para todo mundo. Vai dar choque, vai dar problema na sua equipe. Então, quando você, líder, identificar um perfil fofoqueiro dentro da sua equipe, fica de olho nessa pessoa. Se começar a querer passar do nível, não deixe passar. Já coíbe, já age de bate pronto. Não deixa isso se acumular na sua equipe. Tá legal? Então tá, pessoal. Muito obrigado a todos que chegaram junto aqui nessa live. Hoje um pouco mais rápida, mas também muito importante, tá? Tá uma dica poderosíssima aí que acho que vai ajudar muita gente a lidar com esse tipo de fofoqueiro. Tá legal? Muito obrigado. Para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais sobre liderança, é só acessar o site www.onovolider.com, que lá tem um e-book show de bola, gratuito, é só baixar e é quase um livro, tá? O e-book. Tem também acesso ao nosso treinamento de liderança para que você atinja a liderança saudável, o novo líder. Tá legal? E muitas outras coisas. Passa lá, tem blog, tem um monte de artigos que eu estou escrevendo e estou postando lá. Tá muito legal. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.